Muito boa tarde a todos. Que Jesus, o Mestre amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Com muita alegria nós estamos aqui, agradecemos a todos da diretoria pela confiança a nós dispensada. Hoje nós vamos falar um tema para a nossa abertura do seminário, Jesus, Kardec e a Ciência. Mas nós não poderíamos deixar de prestar uma homenagem também ao Chico Xavier. Chico, um legítimo servo do Cristo, um homem que deu realmente não só o exemplo através da mediunidade, mas também como ser humano, como ser integral que era. Nós sempre olhamos no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo intitulado No Sede Perfeitos, capítulo 17, o Homem de Bem. E em seguida do Homem de Bem vem Bons Espíritas. Parece que nós estamos lendo uma biografia do Chico ali, não é? Porque logo no primeiro parágrafo dos Bons Espíritas, os Bons Espíritas são o reflexo do item anterior, o Homem de Bem. Então aquelas pessoas que conheceram Chico Xavier se encantavam por sua mediunidade estonteante. Não é? Esses dias eu estava lá em Uberaba, no grupo da prece, onde Chico trabalhava. Temos ido regularmente, e outros companheiros, e a vibração naquela mesa, naquela sala, realmente continua maravilhosa. Então, olho para aquela mesa e fico imaginando o seguinte, com 100% certo. Então, é uma coisa que começa a observar e dá uma esperança, dá uma consolação muito grande, não é? Mas, para homenagear o Chico, nós gostaríamos de iniciar a palestra fazendo uma poesia recebida por Chico, porque nós vamos falar de ciência. E teve uma poesia de Augusto dos Anjos, chamada Matéria Cósmica, que Chico recebeu, e que é uma poesia que nós vamos iniciar nossa palestra falando sobre ela. Então a poesia é mais ou menos assim: vastidões de beleza indefinível, ideações entre cósmicos flagelos, fulgurações dos castelos, onde mora a beleza indefinível, ansiedades trágicas supremas, nos elementos, na formação de grandes nebulosas, surgindo são as moléculas e os elementos nos elementos de elaboração de numerosos e lindos luminosas esteiras de cometas, em suas elipses prolongadas, de planetas emergindo das cometas celestes desnumeradas, sóis incandescentes. Deixa eu ver se eu me lembro. É fogo, né? A emoção toma conta. E vibram sóis incandescentes. Bom, ele fala assim: ansiedades trágicas supremas na formação das grandes nebulosas, substanciações misteriosas, gerando os organismos dos sistemas. Bela de harmonia, que agora vejo e que percebo, grandiosidade do que não concebo, nos apogeus das hiperestesias. Augusto dos Anjos estava dando 22 anos de idade, 23 anos de idade. Ele estava naquela ocasião regando uma plantação de alho. Tinha só o 4º ano primário. Mas Chico Xavier recebeu essa poesia de Augusto dos Anjos, que fala, meus irmãos, de física de ponta,
Coisas que estão sendo faladas hoje, que estão sendo comprovadas hoje. Estamos falando de 1929, 30, muito tempo. E estamos começando a lançar essas teorias das hiperestesias, da formação das nebulosas, como diz a poesia. Mas agora é comprovando que isso existiu. O que de efeitos? O mundo das causas é o mundo espiritual. Então, as coisas vêm de lá. Os cientistas que aqui reencarnam e que têm a missão de trazer algumas coisas para cá, trazem sua bagagem espiritual aquilo que é necessário para o desenvolvimento da humanidade. É claro que o ser humano somente recebe aquilo que lhe é merecido, aquilo que está de acordo com o seu nível evolutivo e aquilo que ele pode fazer bom uso. Porque o Espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações existentes entre o mundo corporal e o mundo espiritual. A ciência espírita caminha lado a lado com a ciência convencional, mas não se detém de observação. E a ciência de observação se justifica em descobertas, alguns passos que o homem consegue dar. Então, por exemplo, quando Allan Kardec fez a codificação espírita, quando surgiu a codificação espírita, ele não falava, por exemplo, muito a respeito das colônias espirituais. Ele falava de alguns lugares no mundo espiritual que eram habitados, alguns planetas espíritas. Ele falava de que os espíritos ficam. Falavam que eles continuam a sua vida de uma maneira tranquila, muitas vezes, os seus processos evolutivos, seus aprendizados. Ele falava de um modo geral, os espíritos da codificação. Porque na época de Kardec, a física utilizada era a física linear de Newton. Não existia a física da relatividade, não existia a teoria quântica, não existia nada que justificasse, por exemplo, as inúmeras manifestações da matéria nas variadas frações do espaço-tempo. Então, os espíritos, lá está escrito no livro dos Espíritos, não cabe à espiritualidade dizer ao homem o que cabe ao homem descobrir. Na época certa, haveria então a confirmação daquilo que os espíritos anteciparam na doutrina espírita. Foi o que aconteceu agora. Agora nós sabemos que a matéria toda, ela é originada do fluido cósmico universal, como diz a doutrina espírita, que os cientistas chamam de éter cósmico. Hoje se fala a respeito das variações de espaço-tempo, e realmente essas variações de espaço-tempo, o mundo espiritual funciona com outro tempo, porque a agregação de partículas deles, da vida espiritual, é diferente. Nós estamos aqui em um mundo material. Este mundo material é um mundo compatível com o nosso estado, o estágio que nós estamos tendo. Para nós, isso é matéria. Para os amigos espirituais, nem tanto, porque eles têm matéria do ponto de vista deles. Lá eles têm sociedade organizada, instituições, meios de transporte, natureza, eles têm tudo lá. A mesma coisa que nós temos aqui, com outra vibração, outra agregação de partículas, outra fração do espaço-tempo. Então, hoje nós conseguimos mais ou menos detectar. Os cientistas acabaram de comprovar, por exemplo, uma teoria de Einstein, dizendo das ondas gravitacionais. Também justifica essa questão da colocação das colônias espirituais. André Luiz nos trouxe detalhes que Chico Xavier, através de sua mediunidade, pôde receber para nós. Então, veja, a própria doutrina espírita está em evolução. Tudo evolui, tudo está em evolução. Agora, nós teremos que fazer um pequeno
uma pequena viagenzinha pela história para saber por que alguns cientistas ainda não conseguem visualizar a vida espiritual. Existiu uma época da humanidade em que as ciências brigaram com as religiões. Brigaram com as religiões. Como, por exemplo, no dia 17 de fevereiro do ano de 1572, na Praça das Flores, no centro de Roma, estava lá queimando, ardendo no fogo, um homem de 48, 49 anos, chamado, teve a audácia de falar que a Terra não era o centro do universo. Estava falando o grande Ptolomeu e justificando o Copérnico. Ele estava falando ali uma blasfêmia. Ele era reencarnacionista, ele era calvinista, ele contestava, por exemplo, algumas coisas da Bíblia. Então ele era um sério candidato mesmo a ir para a fogueira. E ele foi. Sua língua estava transpassada por um prego e presa a uma haste de ferro para que não... Uma blasfêmia contra o poder temporal. E isso realmente aconteceu. Porque ele faziam esses questionamentos sem nenhuma luneta, sem nenhum telescópio, simplesmente com a bagagem espiritual que ele trazia dentro de si, ele conseguia dizer uma verdade. Ele olhava para o céu e não conseguia entender como pode Deus criar esse universo imenso só para o deleite dos nossos olhos. Naquela época, era muito fácil ir para a fogueira. Qualquer coisa que se falasse poderia ir para a fogueira, não é? Era uma época enegrecida do pensamento espiritual humano. Uma palestra como essa, todos nós iríamos para a fogueira em fila. Ia ser fácil, né? Então, mas aconteceu exatamente isso. Giordano Bruno queimou na fogueira. 1630 apareceu Galileu Galilei. Galileu Galilei falava a mesma coisa que Giordano Bruno. A mesma coisa. Ele escreveu um livro intitulado Teoria sobre dois principais sistemas. E esse livro falava uma pequena historinha, sendo de um universo muito simples, não é? Que tinha a Terra no centro, uma sátira que ele estava fazendo no livro. Uma pequena Terra no meio, um pequeno Sol, uma pequena Lua, que era descrito esse universo por um personagem chamado Simplício. Então, o Papa Urbano VIII foi chamado e disseram assim para ele, falaram, olha, sua santidade está sendo chacotada pelo livro de Galileu Galilei. Esse personagem Simplício é uma sátira de sua santidade. Então, Galileu Galilei foi chamado, sentou na fogueira, na cadeira das pessoas consideradas heréticas, questionado. Essa cadeira existe até hoje, a mesma cadeira existe até hoje. Essa obra foi colocada na prateleira das obras consideradas heréticas e só foi perdoada em 1991, inclusive Galileu Galilei, não é? Mas só que Galileu lembrou-se da dor do Giordano Bruno, não é? E foi chamado para sua teoria. Então ele falou que ia se calar. E ele ficou em prisão domiciliar até o final de sua existência. Então, é uma coisa com que a parte espiritual realmente saia da parte religiosa. Começou ali a haver uma dissidência da parte religiosa e da parte científica, porque Galileu Galilei estava provando. Ele pegou uma luneta e improvisou, alterou as lentes e fez o primeiro telescópio. Ele conseguiu observar Júpiter e falou, olha lá, tem 16 luas gravitando em torno de Júpiter. Hoje se descobriram 38 ou 39 luas, né, em Júpiter, mas na época ele viu 16 luas. Ele viu 16 luas e falou, olha, o sistema solar é a mesma coisa. O Sol está no centro e a Terra, juntamente com os outros planetas, estão gravitando em torno, o que não foi aceito. Esse foi um dos motivos. Mas
Caminharam, o tempo caminhou, e aconteceu uma coisa interessante. Quando surgiu a doutrina espírita, no livro A Gênese de Allan Kardec, no capítulo Uranografia Geral, o mesmo Galileu Galilei vem, através da mediunidade de Nicolau Camille Flammarion, psicografar o título lá, Uranografia Geral. O capítulo Uranografia Geral, capítulo 6 da Gênese. E lá ele não podia mais ir para a fogueira, então ele aproveitou que estava desencarnado e falou várias coisas, não é? Falou várias coisas lá. Eu já morri mesmo, ele falou, né? Ele pensou. Então o que acontece lá é o seguinte, lá, por exemplo, a teoria da relatividade. Ele antecipou no livro A Gênese a teoria da relatividade 50 anos antes de Einstein. Quando ele falou assim, o tempo é relativo de acordo com o ponto de vista do observador. Não é? O tempo não é senão uma sucessão de coisas transitórias e que se modificam. O tempo é dinâmico. Olha que maravilha isso aí, não é? Quer dizer, o que isso nos leva a pensar o seguinte, nós estamos em um mundo de efeitos. O mundo das causas é um mundo espiritual. Isso faz com que antecipem as coisas na vida maior para trazer aqui para a Terra. Através da reencarnação ou através da inspiração para alguns cientistas que aqui estão. Mas a doutrina espírita ela foi codificada seguindo uma metodologia científica. Allan Kardec utilizou-se o mesmo método científico para trazer o espiritismo até nós. Como, por exemplo, como é o lançamento de uma teoria científica? É por amostragem, né? Por experimentações empíricas. Faz então várias experimentações, tira-se uma média, então se lança uma teoria científica, publica-se e lança-se então uma teoria científica. Allan Kardec fez a mesma coisa. Ele pegou um questionário, e esse questionário ele distribuiu para vários médios em toda a Europa que não se conheciam, e o conteúdo, não obstante a forma, dizia a mesma coisa. Só que ele respeitava a inteligência dos homens desvestidos da matéria que se manifestavam, que eram os espíritos. E esse respeito levou então a ele a perceber que cada um tinha um caráter próprio, uma personalidade própria e vontade própria, que fez com que ele lançasse no Livro dos Espíritos a escala espírita, dizendo que os espíritos não são detentores da verdade. Por isso cabe uma análise a respeito do que eles vão falar. Ele foi desde os espíritos imperfeitos até os espíritos puros, dizendo que aquilo que é escrito, aquilo que é revelado, cabe uma análise de sua evolução e daquilo que é dito. Então é uma observação científica de Allan Kardec. Allan Kardec, como foi dito, era o bom senso encarnado. Quando ele viu as mesas girantes, quando ele viu as mesas instituídas de músculos e nervos responderem perguntas, ele pediu então que se acendessem as luzes. Naturalmente, como Allan Kardec assumiu esse trabalho de magnetização das mesas, que as mesas respondiam perguntas, ele percebeu que existia uma força inteligente por trás daquela manifestação. Até então não era visto dessa forma, era visto com bastante frivolidades, perguntas frívolas, porque as manifestações das mesas girantes eram semelhantes àquelas brincadeiras dos copos que as crianças fazem, sabe? O copo se mexe, a criançada sai correndo, é assim mesmo, né? Mas a brincadeira da mesa era a mesma coisa, E Allan Kardec pediu que se acendessem as luzes, começou a fazer perguntas mentais, perguntas em línguas mortas, perguntas de alta profundidade filosófica, científica, e tomou o cuidado de colocar ali médiuns que não tinham um aculturamento muito grande, que eram crianças, que não podiam manipular as respostas. Isso foi realmente uma atitude de um cientista perante algo muito importante que ele estava recebendo ali. Mas, dando continuidade a isso, nós vamos conversar um pouco a respeito
da parte científica, o espiritismo. A ciência não é materialista, a ciência é neutra. Materialistas são alguns cientistas que a compulsam. Por exemplo, em uma determinada época, 1957, os cientistas estavam fazendo experiências a respeito do ambiente em que pode gerar vida. O professor Stanley Miller e sua equipe reuniu algumas substâncias em alguns recipientes, como, por exemplo, hidrogênio, amônia, metano, água. Deram algumas descargas elétricas para reproduzir as primeiras tempestades elétricas que agitaram a atmosfera primitiva. E começaram a descobrir que daquela sopa de substâncias, os primeiros aminoácidos começaram a surgir. Depois dos aminoácidos, as primeiras proteínas. As proteínas, nós sabemos que são os tijolos fundamentais da vida orgânica, não é? Mas rápidas teorias surgiram. Alguns cientistas apressados disseram assim: a vida deve ter sido originária de transformações químicas, de reações químicas, ou então de fatalismo biológico. Vejam, uma teoria bastante materialista, perto da realidade da própria existência, porque os cientistas não conseguem explicar de onde vem a inteligência, não conseguem identificar da onde vem um determinado caráter, o outro caráter. Por que filhos criados com os mesmos pais, com as mesmas garantias, um tem uma personalidade, outro tem outra, um tem saúde, outro não tem, um tudo que toca vira ouro, outro tudo que toca vira latão. Não é? Não se sabe, as ciências não conseguem explicar. A ciência não consegue explicar, por exemplo, como o nada pode fazer alguma coisa. Já se detectou que o nada não pode fazer nada. E que o caos universal é um caos inteligente. É um caos todo formado do caos para o equilíbrio. As galáxias se chocam, as nebulosas se misturam, os planetas se chocam para formar então um equilíbrio gravitacional. Isso os cientistas dizem que a própria colocação da vida na Terra é uma colocação inteligente. Eles só conseguem vislumbrar o acaso de uma maneira que não conseguem explicar totalmente. Esses dias eu estava aqui. Eu vou citar somente um casinho que aconteceu comigo. Eu estava parado ali na Avenida Bandeirantes. Que novidade, né? Ficar parado na Bandeirantes. Não é novidade nenhuma. Eu estava parado ali, eu escutei naquelas árvores centrais ali, uma batida na árvore. Toc, toc, toc. Eu olhei, era um pica-pau. Eu falei, puxa, que beleza, né? Um pica-pau. Aí eu fiquei pensando ali, naqueles vários minutos que eu estava parado no trânsito. Falei, mas será que ele não tem dor de cabeça de bater tanto assim, não é? Porque ele batia forte, fazia barulho, né? Aí, coincidentemente, eu estava vendo um daqueles programas de TV a cabo, estava passando uma reportagem sobre o pica-pau. Olha que interessante. E diz que ele tem um amortecedor, um ossinho que faz assim, ó, e amortece a batida. Eu falei com a minha esposa assim, mas que acaso inteligente esse, não? Puxa vida, fizeram uma coisa de uma forma que ele não consegue se prejudicar. Se fôssemos seguir somente a teoria da evolução, o pica-pau de alguns milhares de anos tinha dor de cabeça, tinha um amortecedor, não é? Então, mas não é assim que é feito. Emmanuel costuma dizer nos livros A Caminho da Luz, dos engenheiros siderais, os engenheiros de Jesus, os espíritos que são arquitetos, que formam as condições biológicas, as condições da natureza, que tudo segue uma linha completamente inteligente. Não é verdade? Tudo isso segue uma linha completamente inteligente. Aí nós estávamos comentando esses dias na Casa Espírita a respeito da saúde. A saúde é uma coisa muito importante para todos nós. Todos nós reencarnamos com uma quantidade suficiente de fluido vital. Essa quantidade de fluido vital é que nos vai manter na vida encarnada. Quando essa faculdade, essa vitalidade se esvai, a pessoa começa a retornar para casa. Começa a retornar para a vida espiritual. Nesse curto estágio que nós estamos passando aqui na Terra. Costumamos dizer que nós não somos
não somos espíritos que estamos na vida encarnada, somos espíritos que estamos passando por um pequeno estágio aqui na Terra, mas nossa realidade é espiritual, é sempre espiritual. A nossa verdadeira casa é lá na vida maior. Então, a saúde tem que ser muito preservada por nós, porque quanto mais tempo nós permanecermos aqui na Terra, nós retornaremos com mais experiência. O corpo também nos é emprestado. O corpo também é a nossa casa abençoada para nós podermos vivenciar, revivenciar várias experiências através da reencarnação. Porque qual é o motivo da reencarnação? O motivo da reencarnação é preencher os vazios deixados por nós em outra existência, não é? É recuperar-nos as convivências psiquicamente, fisicamente, espiritualmente. A reencarnação vem preencher os vazios deixados por nós em outras existências. Por isso nós reencarnamos. Aí o indivíduo reencarna com aquela tal limite de fluido vital. Quando o fluido vital se esvai, ele retorna para casa, como dissemos. Mas o indivíduo pode retornar antes da hora. Todos nós podemos retornar antes da hora ou ganharmos alguma moratória para permanecermos um pouco mais. Ele reencarna antes da hora quando ele judia do corpo, quando ele reincide nos problemas de ordem emocional, não trabalha os seus problemas emocionais, quando ele fica resvalando ali ainda no rancor, na vaidade, no egoísmo, isso intoxica o organismo espiritual do indivíduo. Sempre. E já está provado cientificamente que o sistema imunológico das pessoas que são mais positivas é muito mais aperfeiçoado. Muito mais aperfeiçoado. Os cientistas descobriram uma coisa interessante. Os neuropeptídeos. Os neuropeptídeos são como se fossem pacotes químicos que caminham por nosso corpo, que vagam por nosso corpo e que levam uma carga emocional junto com eles. E descobriram captadores de neuropeptídeos na camada exterior das células do sistema imunológico. Olha que coisa interessante. Quer dizer, as células do sistema imunológico capturam esses neuropeptídeos e interpretam nossos pensamentos. Por isso que o Evangelho, por isso que Jesus sempre nos recomenda o perdão. Porque aquelas pessoas que são muito rancorosas, aquelas pessoas que trazem os sentimentos de vingança, de ódio, essas pessoas já está comprovado cientificamente, são muito mais propensas a infecções. Essas pessoas têm muito mais tendências a doenças gástricas, doenças neurológicas, alergias, porque eles estão fazendo um mau uso desta casa abençoada que é o seu corpo. Vocês já viram uma reportagem que falava a respeito de um cientista japonês, Osamu Emoto, uma coisa assim. Masaru Emoto, que falava... Muito obrigado. Tenho minhas mentoras encarnadas aqui, que me ajudam sempre, né? Ele estava fazendo uma reportagem a respeito da água, né? Então, a água... quando se colocou num recipiente, água com bons pensamentos, com músicas boas, né? E depois congelou-se aquela água, os cristais completamente harmônicos. Já viram cristais de água congelado? E ao contrário, fizeram no outro recipiente coisas desequilibradas. Os cristais simplesmente não se formaram. Veja, o nosso corpo é 80% de água. Então, a qualidade dos nossos pensamentos vai dizer como é a nossa saúde, sem dúvida nenhuma. Isso já está realmente comprovado pela ciência, não é? Muitos cientistas cientistas médicos, né, estão estudando a relação entre espírito e matéria por conta disso. O espírito de Calderalo, no livro No Mundo Maior, psicografado por Chico Xavier, nos deu um panorama muito interessante. Ele falou que a mente é um prédio de 3 andares. Na base estão aqueles automatismos, certo? Na parte central, o nosso inconsciente, as nossas conquistas atuais.
E na parte superior está o chamado superconsciente, dizia Calderalo André Luiz. Então ele dizia assim, é como se fosse o passado, o presente e o futuro do ser humano. O superconsciente se localiza nos lobos frontais, aqui em cima, que nós utilizamos pouco, eu diria muito pouco, não é? Porque imagine se nós utilizássemos 100% de nossa mente. Passava um antagonismo na nossa frente e a pessoa caía dura, só com o pensamento nosso, não é? Então nós não temos maturidade para isso, está esperando a nossa evolução. Aí os cientistas, os neurocientistas falaram a mesma coisa. Eles falavam dos automatismos, eles falavam só que eles chamam a parte central de inconsciente. E a parte superior, das repressões culturais, eles chamam. Mas eles também dividiram em 3, dizendo mais ou menos a mesma coisa que o Calderalo de André Luiz. Eles devem ter lido André Luiz, né? Então eles estavam lá, falaram a mesma coisa. Eles ficaram tão fascinados com isso, que o pai da psicanálise, Sigmund Freud, falou a mesma coisa também, não é? Ele falou do id, do ego e do superego. Então eles ficaram tão fascinados com isso, que criaram a Sociedade Internacional de Neuropsicanálise, ligando realmente as ciências da mente, as ciências do cérebro e da mente, como eles dizem, e as ciências da psique. Agora, a doutrina espírita vai um pouco mais longe, quando ela fala a respeito do perispírito. O perispírito, quando for realmente descoberto em sua essência, será um avanço tão grande quanto foi de Newton para Einstein. Será um avanço magnífico, primeiro porque ele atua na região do inconsciente, ele atua naquela região. Ele traz as nossas heranças do passado, que estão gravadas, certo? E também grava as coisas da atualidade. E isso se reflete também em nosso corpo. Por exemplo, um passe que é tomado aqui na casa, por exemplo, quando se reequilibra o perispírito, a pessoa melhora fisicamente. Porque reequilibrou o perispírito, se ele tem realmente esse merecimento, aquilo se traduz de uma maneira positiva para o seu corpo físico. Então, a maioria das doenças, dos transtornos mentais, por exemplo, nós vivemos numa idade tem transtornos mentais, algum tipo de transtorno mental. Isso não é pouco, isso dá mais ou menos uns 2 bilhões e 500 milhões de pessoas. Bastante gente, não é? Agora, isso são frutos das vivências passadas da própria humanidade, não é? Das coisas que estão instaladas no espírito, não necessariamente da última encarnação, mas pode ser um acúmulo de algumas encarnações que agora a pessoa tem condições de resgatar. E ela resgata. Mas tudo isso vem do que está gravado no perispírito. Os sentimentos de culpa, a não identificação do eu, não é? Aquela ansiedade, o medo, as fobias, os transtornos neuróticos, psicóticos, eles vêm todos gravados no perispírito e se manifestam na química cerebral, no corpo atual. A manifestação da química cerebral, por exemplo, numa esquizofrenia, já é o efeito de uma causa anterior. A pessoa já reencarna com aquela química desequilibrada. Mas hoje em dia tem medicações muito modernas, terapias muito modernas, que dá para a pessoa viver uma vida um pouco mais saudável. Mas sempre entendendo que nossa encarnação atual é sempre um expurgo daquilo que nós precisamos. Nós estamos na vida atual realmente colocando para fora aquilo que devemos colocar e revivenciando algumas experiências importantes para o reequilíbrio do nosso ser. Importantes para o reequilíbrio do nosso ser. Por exemplo, nós sabemos pela doutrina espírita que a dor ensina. A dor é uma grande professora, porque nós entendemos que a pessoa que não sofre nada durante a vida, ela deixa os seus defeitos falarem muito alto. Não é verdade? Todos nós aqui passamos por dores diversas e estamos aqui. Podem perceber que toda a maturidade que você ganhou em sua existência, toda aquela sabedoria de saber por onde não andar ou por onde andar,
vieram nos momentos difíceis que ensinaram. E a sua capacidade de ser resignado, de ter tolerância, de ter paciência, não foram as pessoas mais complicadas que fizeram você ter? Ou foram as pessoas que te amam e que te agradam? Não, foram as pessoas mais complicadas. E veja, nós estamos num processo de preenchimento de nós mesmos. É isso que a ciência, hoje em dia, já está começando a perceber. Então, ela valoriza muito, alguns ramos da ciência valorizam muito a caridade, por exemplo. E pedem para que os pacientes visitem instituições, ou toquem música, ou participem de artes, coisas que valorizam o espírito, para que o seu sistema imunológico possa aumentar um pouquinho. E a pessoa vai se recuperando. É uma das terapias usadas fora a medicação, naturalmente. Existe aqui no tórax, perto do coração, uma glândula chamada timo. Essa glândula é muito importante para o sistema imunológico. Muito importante. Então se descobriu que as pessoas que não têm uma vida saudável têm um timo atrofiado. E as pessoas que têm uma vida saudável, psiquicamente, espiritualmente, têm um timo maior. Ela que produz muitas células do sistema imunológico. Olha que coisa interessante. Todos nós somos os autores do nosso destino. Nós que escrevemos o livro de nossa própria existência. E nós que vamos responder por tudo aquilo que nós plantarmos em nossas vidas. Então esse timo maior faz a pessoa ser mais saudável. Não querendo fazer referência a nenhum time de futebol, a pessoa fica com um timão, não é? Certo? Então ela se sente bem, ela se sente saudável. Porque vocês já viram aquelas pessoas que quando pegam um resfriado parece que vão desencarnar? Já viram isso? Tem pessoas que não, tomam um antitérmico e continua, não é? Certa vez eu atendi uma senhora no centro, que ela dizia assim, olha, eu perguntei para ela, como é que a senhora está? Ela disse assim, estou ótima. Eu falei, meu Deus, que bom, né? É difícil uma pessoa ir a uma sala da orientação e falar isso, né? Geralmente a pessoa está com problemas. Aí ela disse assim, minha perna que não vai muito bem, como se fosse um parente, assim, sabe? Então veja, a mente dela superou o seu problema, né? Ela estava com a perna ruim, mas ela intimamente estava bem. Então é muito interessante essa visão, e é realmente a visão que nós deveremos ter como espíritas. Porque sem dúvida nenhuma, o espiritismo é uma grande terapia de bem viver. Porque ela dá respostas, inclusive, para as nossas dores. Porque quando nós temos um problema, ao invés de nós cairmos em derrocada, nós cairmos assim numa autodepreciação de nós mesmos, nós lembramos, meu Deus, estou passando isso porque faz parte do meu aprendizado. Então eu vou fazer o quê? Eu vou me lembrar das lições do Evangelho, eu vou me lembrar de Jesus e vou realmente elevar o meu pensamento, elevar o meu ser. E vou entender que aquela vicissitude ali é o meu professor autêntico que está querendo me ensinar. Quando a pessoa, por exemplo, sofre uma agressão, ela não assina o recibo da agressão do outro. Ninguém tem o direito de alterar o nosso comportamento. Então nós temos que ter aquela personalidade espiritual de seguirmos avante, seguirmos adiante, com o entendimento que o Evangelho pode dar. Então, mudando nossa postura mental, nós conseguimos dar grandes saltos em nossa própria vida. Grandes saltos. Porque a maior preocupação das pessoas, realmente, é quando acontece algum problema que ela não consegue explicar. Quando desencarna um parente, por exemplo, se o Espiritismo consegue dar essas respostas, o indivíduo se torna consolado. Não é? Ele se torna consolado. Aí o que vai acontecer, cientificamente falando, não é? O seu sistema imunológico começa a ficar bom, ele começa a ficar saudável. Ele não se autodeprecia. Então, psicologicamente, ele começa a ficar bem também. Ele sabe que ele não deve guardar aquele rancor que vai trazer um estresse, que pode gerar um surto depressivo, por exemplo. Veja, uma sequência. Então, ele vai realmente
ter uma atitude positiva em relação ao próximo, não ficará estressado com aquilo, e aquilo não vai ser nenhum gatilho para nenhum tipo de surto que ele possa ter. Vejam como é saudável amar, como é saudável perdoar. É por isso que Jesus é o médico de nossas almas. Ele é o médico de nossas almas, o salvador de nossos espíritos, justamente por causa disso. Ele vem dar a fórmula de bem viver. Porque tudo que nós sofremos na vida, ou tudo que nós passamos, é por conta das nossas próprias incoerências. É por conta das próprias incoerências, não é? O fenômeno do desencarne, por exemplo, para muitas pessoas é uma tragédia. Para os espíritos não é uma tragédia, não. É uma coisa natural. Gandhi falava uma frase muito importante. Ele falava assim: eu acho engraçado as pessoas do Ocidente, porque ele se encantou quando ele leu o Sermão do Monte. Gandhi se encantou quando leu o Sermão do Monte, que é realmente uma maravilha, não é? Ele disse assim: as pessoas do Ocidente vivem como se não fosse desencarnar nunca, não é? E quando desencarnam se surpreendem com aquilo. Então é uma coisa interessante. Eu me lembro de Sócrates, quando foi acusado. Quando estava prestes a beber cicuta, ele foi visitado por sua esposa. A esposa de Sócrates estava desesperada. Aí ele perguntou: mas por que você está chorando tanto? Olha, estou chorando porque você foi preso. Aliás, porque você vai morrer. Eu falei: mas todo mundo morre. Não há problema. Mas você está preso. Falou: não, eu não estou preso, eu estou livre. Presos foram aqueles que me acusaram, que estão presos a um sistema. Meu pensamento está livre. Portanto, eu estou livre. Mas você foi preso injustamente. Aí ele disse: você gostaria que fosse justamente? Né? Então, isso não é assim. Então, tudo tem que ter uma lógica, né? Tudo tem que ter assim. Então, a pessoa se surpreende com o desencarne. Certa vez eu estava fazendo uma prece para um senhor que estava bastante enfermo, e apareceu-me o espírito de Rúbia, que é uma companheira muito querida, que está sempre nos trabalhos que nós realizamos, e eu perguntei para ela, falei assim: eu gostaria que a senhora ajudasse tal pessoa, porque está muito enferma, está sofrendo muito, etc. Ela falou: eu vou ajudar. No dia seguinte ele desencarnou. Ajudou, não é? Ele se libertou, não ficou com o corpo enfermo. Não é verdade? Porque todos nós desencarnamos na época certa. Como nós dissemos, se você prejudica a saúde, certo? Você pode antecipar o seu desencarne. Preso às viciações, aos costumes ainda perniciosos, ao sexo vulgarizado, à promiscuidade, preso ainda a rancores, a egoísmos muito grandes, tudo isso vai intoxicando o organismo, né? Vai desequilibrando o espírito. Se você começa a amar, respeitar o próximo, ter pensamentos fraternos, você vai se reequilibrar de uma tal forma que o seu próprio organismo, as pessoas vão olhar para você, não importa a sua idade, e vão falar: como você está bem? Porque a pessoa transcende realmente as suas dores do momento quando ela fica bem, não é? Quando ela tem um bom pensamento. Então, nós estamos assim no limiar de uma nova era, estamos entrando numa nova era, uma era de grandes realizações. Os espíritos falam a respeito da era do espírito. Nós vamos entrar na era do espírito, já estamos na era do espírito. As ciências descobrirão as facetas do espírito, porque chega uma hora que a matéria não dá mais respostas. Chega uma hora que ela precisa buscar as respostas naquilo que transcende, e é isso que está sendo feito. Então, o Espiritismo, ele antecipou muitas coisas que a ciência vai descobrir, como, por exemplo, Deus como a inteligência suprema do universo. A ciência, por exemplo, não acredita naquele Deus antropomórfico, aquele Deus que é um velhinho de barbas, não é? Que é vingativo, que elege um povo em detrimento de outro. Ela não acredita nesse Deus. Porque lembram ali da Idade Média, o Giordano Bruno, por exemplo, não é? A ciência não acredita nesse Deus e não deve acreditar mesmo.
Mas ela acredita no Deus que é a inteligência suprema do universo, porque eles olham uma galáxia e veem, por exemplo, 200 bilhões de sóis, como a nossa galáxia, de sóis. Eles olham a galáxia ao lado, Andrômeda, 1 trilhão de sóis. Descobriram uma galáxia agora a mais luminosa de todas, 100 trilhões de sóis. Sóis, não planetas, sóis. Então, eles olham tudo isso e não conseguem pensar que não é feito por uma inteligência. Como o pica-pau que eu vi. É a mesma coisa, né? Porque a criação de Deus está no micro, está no macro também. As mesmas leis que regem as nossas vidas, regem as galáxias. As mesmas leis. As mesmas leis, não é? A ciência, por exemplo, vai entender a reencarnação. Porque tem coisas que não são explicadas, como, por exemplo, as enfermidades do recém-nato. Se fôssemos olhar as crenças dos dogmatismos, não poderia se explicar, porque Deus seria então injusto, como nós equipararíamos Deus a nós, se acreditássemos que Ele pode fazer nascer uma criança doente e uma outra não doente. Ou uma criança com uma inteligência invulgar, outra criança débil. Tudo tem uma razão de ser, que é explicado pela reencarnação. A ciência descobrirá, inclusive, a questão da imortalidade, que todas as experiências acumuladas em nossa existência não são um acaso. Nós não aprendemos, não acumulamos conhecimento para esse conhecimento morrer no mármore frio da campa. De forma nenhuma, nossas experiências continuam, não é verdade? E a comunicabilidade dos espíritos também está sendo estudada em vários laboratórios da ciência do mundo inteiro. Está sendo estudado a respeito da comunicação do mundo espiritual. Porque é um fenômeno natural. Um fenômeno natural. Então eu gostaria, o tempo já se vai, vou abrir para perguntas. E com muito prazer irei respondê-las. Muita paz a todos, que Jesus os ampare, que vocês estudem bastante o Espiritismo, amem a doutrina, porque é o Consolador prometido que nós estamos vivendo. Obrigado.